Olá, aqui é o Éder, seja muito bem-vindo a mais um Diagnóstico DPI. Hoje nós vamos trazer aqui o caso da Alana do Distrito Federal. E antes de entrar efetivamente aqui comentando o que acontece aqui no caso específico da Alana, se você ainda não conhece o DPI e quer conhecer o DPI, é só ir lá no site da odontobrand.com.br, está aqui embaixo aqui para você ver que você vai poder baixar o nosso e-book, o nosso material, e inclusive ver as aulas de como utilizar o DPI na sua vida profissional, no seu dia a dia, o diagnóstico presencial, aquilo que está acontecendo exatamente hoje, no seu presente, dentro da sua clínica, dentro dos seus casos clínicos. Portanto, é aquilo que merece a sua maior atenção, muito mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Mais que propaganda, mais que marketing, mais que qualquer outra coisa, é entender o que está acontecendo dentro do seu consultório no primeiro momento. Então vamos aí, ó. Só para um esclarecimento geral, DPI é um número que é encontrado quando você divide o número de consultas estimadas para um dado planejamento pelo número de consultas efetivamente necessárias para concluir aquele planejamento. Ou seja, faz um planejamento, eu preciso de 10 sessões. Na prática, quando eu termino, quantas sessões eu precisei? Eu precisei de 15, então eu vou dividir 10 por 15, vou achar um número. Se eu bater o 10 por 10, ótimo, número 1, quer dizer que a lucratividade está excelente, eu estou cumprindo com aquilo que eu planejei, ok? Então nós vamos analisar agora 5 casos da Alana. Primeiro caso, DPI assim, nossa, muito baixo, 0,22 é um valor muito baixo. Mas vamos entender o que aconteceu de problemas relatados nesse caso clínico aí, nesse planejamento que teve esse desempenho um pouco baixo aí. Bom, primeiro ponto aí, ó, paciente ansiosa, reabilitação oral extensa, caso grande, queda de provisório ao longo do tempo, muitas provas protéticas e repetições. E aí onde entra aqui a nossa percepção de como que a gestão, como que analisar o DPI, como analisar esse número pode te ajudar a entender como que você está, às vezes, perdendo muito dinheiro simplesmente porque você não está fazendo as coisas dentro do seu nível de produtividade ideal. Vamos lá. Ó, paciente ansiosa e uma reabilitação oral. O que acontece com esse tipo de paciente? Eu vou passar aqui dentro das soluções prioritárias que vai ficar mais fácil para você entender. Ó, controle protético, anamnese e planejar o atendimento. Deixa eu explicar isso, como é que funciona. A gestão ela tem que servir para mostrar para você, dentro da clínica, o que está acontecendo, para que você consiga corrigir as coisas. Porque o que está acontecendo é que tem um ralinho de dinheiro indo embora aí. Então, nesse caso específico, uma reabilitação oral. Ok. Paciente ansiosa. Depois que você termina o caso, depois que você finalizou o caso, é muito fácil você olhar para o planejamento que você fez, você lembra e fala, mas essa paciente aqui era ansiosa. Agora, a anamnese, ela deve indicar isso para você. Então não é que nesse caso não foi feita nada disso, foi feito bonitinho, tudo certinho. Mas perceba o quanto uma não observância, do que realmente estava na anamnese, levou a um início um pouco talvez rápido demais ou um pouco sem dar a devida atenção à necessidade daquele paciente em questão, até para saber se o planejamento é o melhor para ele. E isso ao longo do tempo vai criando esses problemas que a gente relata aqui, que a gente vê aqui. Então é uma questão de pegar já lá naquela anamnese e olhar bem com carinho, olhar, falei, poxa, essa paciente aqui, será que ela não toma um remédio? Será que ela não tem já alguma coisa? Será que não dá para perguntar para ela alguma coisa relacionada à ansiedade para ela, para você já captar aquilo ali? Será que não dá já no primeiro atendimento, desde que você tenha uma boa conversa, uma conversa suficiente para entender quem é aquela pessoa que está na sua frente, já conseguir ver sinais de que ela está um pouco ansiosa, alguma coisa assim? E é óbvio que de um dia para o outro você não aprende isso. Mas quando você vai dando oportunidade para você mesmo conseguir fazer essa leitura dos seus pacientes, logo você começa a entender rapidamente qual o perfil daquela pessoa que está com você. Isso vai fazer muita diferença. Mas é óbvio que também a anamnese é fundamental, dar atenção a essa anamnese é fundamental, justamente para identificar isso precocemente. E a outra coisa que eu quero destacar aí é o seguinte, como é uma reabilitação e uma paciente mais ansiosa, não é que isso tem problema, mas obviamente o planejamento desse paciente, essa reabilitação, ele precisa acontecer de forma que o paciente fique muito presente, muito consciente, muito bem informado de que aquele planejamento que está sendo feito para ele
talvez precise ser executado em etapas. Então tem a etapa lá, sei lá, do condicionamento, depois você vai ter uma etapa relacionada a fazer os provisórios ou fazer o planejamento, da forma como você segue a sua sequência clínica, você fazer aquilo ali por etapas para que o paciente perceba que cada etapa foi vencida, porque isso tira essa questão da ansiedade, essa como é que vai ficar. Se você simplesmente fala, nossa, vencemos uma etapa, temos 5 para cumprir, ok, ele já percebe que houve uma evolução. Isso tira muito peso do dentista, tira muito peso do paciente, isso faz com que o fluxo de informações entre os dois fique muito melhor. Então, a recomendação muito importante para se fazer isso. Planejamento sobre isso aí, sobre esse caso clínico. E o terceiro é também fazer o mesmo planejamento com relação aos protéticos. Por quê? Quando você está lidando com uma reabilitação oral, se você dá muito espaço, às vezes, para fazer provas, para fazer ajustes, tanto pode acontecer micromovimentações, ou aquela remoção e cimentação de provisórios sequencialmente, desgaste, e cada vez que você faz, ajusta de novo a mordida do paciente, aquilo ali assim, dentro do própria evolução do tratamento, quando o tratamento ele se estende, isso tende a piorar ainda mais. Faz com que você precise ainda mais consultas. Por isso que explica provisório ficar caindo, por isso que explica tanto ajuste, tanta reconsulta, tantas vezes provando mais coisas. Às vezes, aquela moldagem inicial até foi excelente, está tudo bem, mas ao longo do tempo ela já não representa mais a fidelidade que ela tinha no início, porque foi tanta remoção de provisório, colocação de provisório, tanto ajuste, tanta modificação, tanta alteração que aquele paciente sofreu ou precisou sofrer, que você acaba tendo um prejuízo que, no final das contas, reflete nisso que você está vendo aí agora. Ó. DPI de 0,22, muito baixo, e você que já está familiarizado com DPI sabe, DPI abaixo de 1 significa perda de dinheiro, perda de lucratividade, lucro líquido que eu estou falando, não é tipo, mas aumentou isso. Não, 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 perdeu dinheiro, rasgou dinheiro daquilo que já estava combinado com o paciente e que deveria estar hoje no bolso, no caso da Lana, ok? No segundo caso da Lana, DPI de 1, ou seja, o que preveu para fazer, o que foi previsto para aquele paciente foi exatamente como foi cumprido. Ou seja, início, meio, fim, bonitinho, tudo certinho. Isso representa o quê? Lucratividade excelente, lucratividade dentro do ideal. Número 1, lucratividade. Como é que foi o andamento desse caso clínico? Ó, exo mais PT, o paciente precisava extrair os dentes e precisava de um APT, porque obviamente ninguém quer ficar sem dentes na boca por muito tempo. E aí, nesse caso específico, a Lana fez uma coisa que eu achei bem interessante. Ela marcou esse paciente no final do dia para poder estender o horário dele, deixar ele mais tempo na cadeira, mas para poder aproveitar o tempo do paciente lá, presente, fazendo mais coisas. E isso resultou numa coisa que às vezes não está tão claro para todo mundo, mas eu quero compartilhar isso aqui com você. Foi exatamente esse comportamento que fez o DPI dela ficar em 1, fez o DPI ficar bom, excelente, parabéns, DPI em cima. E aí, aqui tem uma coisa que eu gostaria só que deixar assim compartilhado aqui, ó. É muito interessante aprender com essa experiência. Porque o que aconteceu? Inicialmente era uma demanda do paciente. O paciente tinha pressa. O paciente chegou e falou, eu preciso terminar rápido porque eu não quero ficar sem dente. E aí a dentista foi lá, a Lana, no caso, foi lá e falou assim, não, eu vou agilizar o teu horário. Só que ao fazer isso, o que ela acabou fazendo foi aumentando o DPI dela. E isso foi ótimo, porque aumentou a lucratividade dela. Inicialmente, não, mas eu corri com o caso. O que ela descobriu é que ela podia fazer aqueles casos dentro daqueles horários e que ia funcionar. Agora, nesse caso foi no final do dia, mas vamos imaginar que seja uma agenda normal. No início do dia, no primeiro horário, simplesmente está o mesmo paciente atendendo no mesmo horário, só que fazendo mais procedimentos por vez. O paciente vai ficar mais satisfeito, o paciente saiu mais tranquilizado disso aí, ele teve o atendimento que ele precisava, que eram os dentes rápidos, e no caso a dentista teve lucratividade em cima disso aí. Então é um caso para ser aprendido, para ser replicado, entender como fazer isso acontecer para os outros pacientes também. E aí volta um terceiro caso, terceiro planejamento, DPI de 0,5, DPI baixo ainda, muito baixo, metade, quer dizer que precisou... Isso aqui é o exemplo assim, ó, no início eu ia precisar de 10 consultas, de verdade precisou de 20, dobrou a quantidade de consultas realizadas. Isso quer dizer que lucratividade foi lá pro lixo, foi lá embaixo, mas obviamente a gente tem que aprender com isso. Então vamos lá, qual que era o caso em questão? Paciente criança, paciente colaborador, muitas sessões desnecessárias, isso aqui é o feedback da própria Lana, ou seja,
ela tinha uma paciente boa nas mãos, uma paciente ideal, não precisava de condicionamento, não precisava de nada, era realmente fazer os procedimentos, dava para fazer essa análise, esses números, o DPI é o do caso dela. Ou seja, olhando lá de novo o planejamento dessa criança em questão, dava para fazer talvez, sei lá, em 4 consultas, mas precisou de mais, fez em mais. Isso fez com que a lucratividade caísse, porque é extremamente correlacionado o seu DPI com a sua lucratividade. Então, quanto mais próximo de 1, ideal. Quanto mais baixo, pior, porque você está perdendo lucratividade. E o que eu quero deixar como lição para esse aqui? Controle de agenda. Nesse caso, é controlar a agenda para entender que dá para trabalhar esse paciente em uma sessão só, ou sei lá, 2, 3, 4, quantas forem planejadas inicialmente, porque eu não sei exatamente qual trabalho que foi executado, mas é muito interessante você adequar para que sejam executados quanto mais procedimentos numa mesma sessão, dentro do limite biológico do paciente, obviamente respeitando-se toda a condição do paciente, melhor é para o dentista e melhor é também para o paciente e muito melhor é para a lucratividade. Vamos para o nosso quarto caso da Alana, 0,25 de DPI. Muito baixo de novo. E olha que interessante, ela teve um DPI lá em cima e depois um DPI lá embaixo. Então vamos entender isso aí. O que aconteceu nesse caso? Era um caso onde o dente 16 ia ser feito uma coroa e o dente 17 uma restauração. Só que depois de fazer a restauração, percebeu-se, eu não sei como, mas percebeu-se que precisava também de uma onlay para aquele caso. Então foi feito, na verdade, um retrabalho, já tinha feito a moldagem, já tinha feito o preparo, aí depois, agora vou ter que fazer de novo para o outro também. Aí demorou 2 moldagens, demorou muito mais tempo de laboratório, teve que finalizar uma peça, depois finalizar a outra, e por isso explica a quantidade de consultas adicionais que gerou esse caso. E aí eu quero deixar um aprendizado que é muito importante, que seja compartilhado, é muito importante que você também que está me vendo aqui consiga entender isso para a sua vida profissional. Quando você usa o DPI, que é o número, o exercício do DPI, para avaliar o seu planejamento, você consegue perceber de forma muito clara, tanto se você está trabalhando com a indicação correta desde o início, quanto se você está trabalhando com a indicação correta para o material. Porque quando você volta e analisa, é muito mais claro assim na mente, é muito mais claro ver e olhar e falar, nossa, realmente esse dente 17 aqui não era indicação de resina, ou se fosse não era essa técnica, eu poderia, sei lá, utilizar outra técnica, mas não do jeito que foi feito. E aí você começa a poder aplicar isso nos próximos casos. Isso é a curva de aprendizado, que às vezes você demora muito tempo, ou sempre, nós estamos sempre na curva de aprendizado, nunca chegamos ao teto dela, porque ela, obviamente, a gente está sempre aprendendo mais. Só que quando você utiliza o DPI, você faz com que essa curva de aprendizado seja muito mais clara para você. Porque simplesmente você olha e fala, entendi. Então pode ser que aqui seja um problema com o meu protético. Talvez eu tenha que mudar de protético, alinhar com o protético, conversar de forma diferente, mudar o material. Ou talvez utilizar vários materiais, que eu sou muito restrito com essa ideia de o dentista utilizar várias marcas para fazer, por exemplo, várias marcas de resina, 3 marcas de adesivo. Sinceramente, tem que ter uma indicação muito precisa para você fazer isso, porque cada um tem a sua curva de aprendizado, cada um tem uma familiaridade que você vai ou não desenvolver com ela, e é muito importante entender isso para você. E como é que você entende isso? Para você, para saber se aquele material é bom para você, do jeito que você trabalha, com a sua técnica, com a sua habilidade, com a sua formação, olhando o DPI. Porque aí você olha e fala, entendi aqui se funcionou bem nesse caso, se foi lucrativo para mim trabalhar com esse material ou não, nossa, eu precisei alterar muita coisa. Muito importante deixar essa ressalva aqui. E vamos para o quinto caso da Alana, DPI de 0,5 baixo de novo. E o que aconteceu nesse caso? Excesso de provas, deu desconto desnecessário e paciente antiga. Então, assim, são as características dela. Então, ela veio um paciente antiga. Gente, paciente antiga, ela já é fidelizada com você. Óbvio que ela não está lá, ou ele não está lá, porque você faz mais barato. Porque senão ele ia procurar pelo mais barato. Quando o paciente é fidelizado, é porque de alguma forma ele gosta do seu trabalho, ele identifica o seu trabalho como algo que ele precisa ou quer manter com ele. Então, assim, fica bem tranquilo quando você estiver trabalhando com pacientes fidelizados para você cobrar do jeito certo, manter as regras do jeito certo. Eu encontro muito erro em paciente fidelizado, justamente porque, já é de casa, faz de qualquer jeito, não precisa fazer contrato, não precisa fazer isso, e aí de repente o paciente atrasa o pagamento, o paciente com um probleminha aqui, um probleminha ali, e aí você acaba perdendo com o passar do tempo ótimas indicações, porque pacientes fidelizados são pacientes que fazem indicações. Então fica bem esperto com isso aí.
E o que denota aqui o excesso de provas? O excesso de provas aqui está justamente num controle de agenda entre o que tem que ser feito naquele planejamento aí, ó, vamos olhar aqui, ó, entre o que tem que ser feito naquele planejamento e aquilo que você tem de espaço dentro do teu horário clínico e dentro do que você tem junto com o seu protético. Então, assim, você vai fazer uma reabilitação, você vai fazer um caso que demanda uma atenção do protético, tem que dar atenção. Tem que olhar e alinhar e falar assim, ó, protético, ó, é o seguinte, ó, vou te mandar um caso assim, assim, assado. Como que é a melhor forma de fazer isso, Éder? Faz sempre ou por e-mail, de uma forma que fique escrito. Nada de só telefonar e ligar e falar, não. Se você ligou, telefonou, explicou, tudo bonitinho, mesmo assim, manda documentado, escrito, com data de ida, data de volta, tudo muito bem registrado, porque assim você deixa o seu protético muito consciente de que você está ligado no que está acontecendo. E isso faz toda a diferença, ficar ligado no que está acontecendo, ok? E como resumo da história, nós temos um DPI de 0,49, ou seja, tem algumas situações aqui, no caso da Lana especificamente, que ela teve uma perda de lucratividade que pode ter até ultrapassado 100%. Quer dizer, pode ter dado prejuízo. É isso mesmo que eu estou falando. Porque a quantidade de trabalho adicional que foi necessário pode simplesmente ter feito todo o seu lucro ir para o ralo. Apesar de ter alguns casos aqui onde o DPI foi muito alto, foi muito positivo, ou seja, mostrou lucratividade, quer dizer, tem uma oscilação ali, está precisando fazer com que as partes negativas virem partes positivas. E tá fácil, tá no caminho, é isso aí. Então no próximo vídeo, se você quiser ver mais diagnósticos DPI, basta entrar lá no nosso site ou acompanhar os nossos vídeos. Grande abraço e até mais.